e aí já aviso a todos, né, que a reunião está sendo gravada, para que eu possa disponibilizar no YouTube para aquelas pessoas que ou quiserem ver novamente, né, como forma de revisão, alguma coisa desse tipo, ou que se quiserem, se for o caso, passar para outras pessoas que não puderam visualizar, certo? Então, esse vai ser a nossa temática. Então, e reforçando, a metodologia vai ser essa, né? Fazer de uma forma bem objetiva. E está clareando aí para vocês alguns pontos referentes a esse desafio, né, da realização da visita, tá bom? Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para perguntar, façam o aceno aí do Zoom, né? Que aí chega para mim aqui a mãozinha e eu libero para vocês falarem. Vamos manter os nossos microfones desligados. No momento que quiser fazer alguma intervenção, alguma fala, fiquem à vontade, certo? Podem falar, levantar a mão, fazer algum gesto. E também, ao final, se vocês tiverem alguma experiência positiva, que quiserem compartilhar com os colegas, fiquem também à vontade. Nós estamos aqui para construir esse conhecimento juntos. Nós sempre estamos aprendendo e vemos também que em municípios que a gente trabalha, estão desenvolvendo ações com muita qualidade nesse processo do Criança Feliz, tá bom? Então, eu vou aqui apresentar aqui o nosso slide, só um minuto. Fechar aqui esse chat, ok. Share screen, só um minuto. Pronto. Chegou aí para vocês a apresentação? Apareceu os slides aí para vocês? Agora sim. Ok, então vamos lá. Programa Criança Feliz, né? Dentro do Primeira Infância no SUAS. Todo mundo conhece essa logozinha. Então, hoje nós vamos, como eu disse, nós vamos tratar dos desafios e de meios que nós podemos utilizar para que o Criança Feliz continue atuando, né, e funcionando nesse processo da pandemia. Eu coloquei esse ponto aqui até para a gente refletir um pouco. Se a gente for analisar bem, talvez o Criança Feliz ele seja o programa que mais foi afetado pela questão da pandemia. Eu acho que, diante dessa dinâmica do Criança Feliz, da realização dessas visitas, da sua atuação ser especificamente com a realização das visitas, e com essa questão da pandemia, eu acredito que um dos programas se não o mais, né, que teve sua atuação mais prejudicada foi o Criança Feliz. No início, né, todo aquele cuidado, aquele desconhecimento, aquele medo de como nós vamos atuar, como é que nós vamos fazer uma visita, meu Deus, será que se eu utilizar máscara vai ser suficiente? Será que eu estou protegido se eu utilizar isso, se eu utilizar aquilo? Nós não somos profissionais de saúde, muita gente não sabia o uso correto da máscara, que tipo de outros EPIs a gente deveria utilizar para a realização de uma visita. Então, tudo isso foram desafios que nós fomos enfrentando, conhecimento que fomos adquirindo para que fosse possível o programa continuar funcionando mesmo diante dessa questão da pandemia. Então, foi um grande prejuízo. Nós tivemos municípios que pararam suas atividades, inclusive a gente teve orientações, né, os municípios tiveram orientação até da coordenação do Estado que suspendessem as visitas quando saiu a portaria do Criança Feliz regulamentando como deveria ser o processo do Criança Feliz durante essa questão da pandemia. Nós tivemos a orientação do governo do estado até para suspender as visitas, o que a própria portaria não estava orientando, estava dando a possibilidade de você suspender a depender da situação e continuar também a depender da situação. E na época nós fizemos uma videoconferência também, não sei daqui, acho que muitos daqui participaram ano passado, e aí a gente discutiu também sobre isso, que eu acho que era tudo uma questão de analisar e avaliar o momento e a situação que o município está vivendo. Mas vamos lá. Então,
fazendo essa reflexão, esse slide aqui, assim, meus primeiros slides praticamente são os mesmos para todos os programas, porque não tem como fugir dessas primeiras orientações, certo? Inicialmente, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Nós temos que seguir os protocolos que são determinados pela Secretaria Municipal de Saúde, pelos decretos que estão no município, enfim. Então, todo o cuidado que o profissional tem que ter na realização das visitas, em suas atividades, no seu dia a dia, na presença da unidade, tem que tomar por base a legislação local, os protocolos que existem no município e as orientações dos profissionais de saúde. Segundo ponto, garantia de EPIs. Nenhum profissional pode trabalhar sem que a secretaria, que a gestão forneça os EPIs necessários para o seu trabalho. Isso toda reunião nós falamos sobre isso, reforcei isso aos secretários, gestores, que é de suma importância e é uma prerrogativa básica que a secretaria forneça os EPIs aos profissionais. Não temos como falar em realização de visita, em distribuição de material. Se, por exemplo, eu vou distribuir um material, mas eu preciso higienizar esse material, então eu preciso colocar tudo dentro de um saquinho plástico, colocar álcool, né, para poder fazer a distribuição. Mas não tem um saco plástico, nem tem o álcool. Então, não tem como a gente proceder com esse planejamento para a gente fazer essa atividade se a gente não tem o básico, que é o material para conseguir fazer a segurança daquilo que está sendo distribuído. Então, é uma prerrogativa para todos os programas, isso a gente já bateu nessa tecla, discutimos isso bastante com os gestores, com os secretários, que é extremamente necessário que seja garantido os EPIs aos profissionais. E a forma de atendimento? Pois não. Alguém quer falar? Não sei se é só comigo, se é meu sinal de internet que está travando o áudio. Tem mais alguém com áudio travado? Estão me ouvindo bem, vocês? Darlene está ouvindo bem? Ok, estou vendo aqui Darlene. Carla Suelen está ouvindo bem? As meninas estão ouvindo bem? Ô, Jana, a sua internet, viu? As meninas estão ouvindo bem aí. Este é um resultado de Facebook relacionado a isso. Aqui meu celular ouvindo minha conversa, querendo pesquisar as coisas. Esse celular de hoje em dia, viu? Então, seguindo. Forma de atendimento, se possível, remoto. Então, nesse período, nós temos que tentar, ao máximo, evitar o contato pessoal. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse desafio e essa possibilidade do atendimento remoto, do atendimento presencial. A gente vai dar umas orientações aqui sobre isso, certo? Vamos lá. Estrutura tecnológica. Nesse momento, isso aqui também foi um ponto que a gente falou para todos os secretários, certo? Eu até, assim, de certa forma, coloquei para os secretários, olha, nós estamos com mais de um ano de pandemia. A gente não pode pensar que um programa ainda não tem um smartphone, certo? É um equipamento essencial. Hoje, você ter os equipamentos com smartphones é o básico. Então, antigamente, para funcionar, tudo não precisava de um computador. Com essa questão da pandemia, hoje você precisa de um smartphone. Você tem que ter um smartphone para fazer chamadas de vídeo, para a questão do WhatsApp, para a criação dos grupos do WhatsApp, até mais de um, se for o caso, a depender do meu público, da minha quantidade. Não tem como os profissionais ficarem utilizando seus celulares pessoais para realizar as atividades. Então, isso é uma coisa que a gente cobrou dos gestores, colocamos isso para todos os gestores, cabe também aos supervisores e às equipes técnicas sentarem com os gestores, planejarem para fazer a aquisição desses equipamentos. Esses equipamentos podem ser comprados com recursos do próprio programa Criança Feliz, que estiverem disponíveis, ou outro recurso que a secretaria tenha para essa aquisição, como, por exemplo, o GD Suas, certo? Ou o recurso da Lei Complementar 173. Então, esse ponto a gente colocou. Além disso, lógico, computadores, e aí quando a gente fala de computador, você já tem que pensar em um computador hoje. Ninguém pensava em comprar um computador antigamente com um webcam.
Mas hoje em dia, se eu vou comprar um computador, diante dessa necessidade que nós temos, da realização de reuniões, como essa que a gente está fazendo hoje, nós temos que ter o quê? Computadores com webcam, sistema multimídia, ou notebooks. Notebooks, praticamente 100% dos notebooks já tem webcam. Então, quando você fala em notebook, você já contempla essa questão do kit multimídia. A organização de um local para as videoconferências, muitos municípios estão se organizando nesse sentido, inclusive para a produção de conteúdos, mini estúdios, né? Um localzinho lá arrumado, a gente vai dar uns exemplos mais na frente sobre isso, com o bannerzinho, com a salinha fechada, né? Com a internet boa, tudo com controle de barulho, né? Para não ter barulho, para a elaboração desses conteúdos. Câmeras, né? Se for o caso, comprar câmeras específicas e uma conexão de internet com qualidade. Então, esses pontos devem ser observados. Digo novamente, foi tratado isso com os secretários, nós já passamos aqui para todos os secretários, né, essa prerrogativa de ter esses equipamentos, que é importante para que a gente possa desempenhar o trabalho com qualidade, certo? E aí, uma sugestão, né? Criar um ambiente, criar um local dentro da minha unidade, dentro do meu CRAS, dentro do local que funciona o Criança Feliz. Isso, inclusive, pode ser compartilhado, porque essa prerrogativa de fazer conteúdos online não é só do Criança Feliz, é do Serviço de Convivência, é do CRAS. Então, a secretaria, então, todos os programas devem se unir, viabilizando, criar um ambiente, criar um espaço para a elaboração desses conteúdos. É o cadastro único, eu posso fazer um conteúdo para falar sobre auxílio emergencial e publicar nas redes sociais do município. Hoje, muitos municípios já possuem aquela equipe especializada no marketing, que produz o material para o Instagram, que produz o material para as redes sociais da prefeitura. Então, tragam essas pessoas para estar atuando junto de vocês, para estar orientando, para estar trazendo o conhecimento e ajudando como é que eu monto esse local. E isso pode servir para todos os programas. Pode servir para gravar as oficinas do Criança Feliz, pode servir para gravar do Serviço de Convivência, através dos facilitadores, servir para gravar orientações do Cadastro do Bolsa Família, enfim. Então, é um ambiente que hoje nós temos que começar a pensar dentro das nossas secretarias, né? Quem diria que a gente ia ter que montar, né, digamos assim, uma espécie de estúdio para os nossos, para produzir materiais para os nossos usuários. Quem diria que a gente teria essa necessidade de produzir material, conteúdo online. Mas tudo isso, pessoal, é o que a pandemia fez com que a gente se reinventasse. Então, essas situações, essa condição vivida por todos, fez com que nós tivéssemos que nos reinventar, buscar outras maneiras, buscar mecanismos para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho de uma maneira a não deixar o nosso usuário sozinho. Então, nisso, eu coloco como uma grande importância o funcionamento da unidade. Eu acho que aqui está sem som, estou ouvindo bem, então. Tem uma pessoa aqui que está dizendo que está sem som, mas deve ser algum problema só do computador. Veja a questão do volume e tal, porque todo mundo, na região do pessoal, está ouvindo, tá bom? Eu não tenho o nome, eu não sei quem é a pessoa. Então, pessoal, eu vejo como uma grande... eu vejo com grande importância nós termos o funcionamento do programa garantido. Em nenhum momento eu acho que é salutar a gente ter o fechamento do programa. E isso aconteceu em alguns momentos, né? Assim, naqueles momentos de incerteza, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Então, nós não podemos deixar nossos usuários sem o nosso atendimento. Lógico, e aí eu vou fazer as minhas devidas adequações, no sentido de que adequação nos horários, planejamento para as atividades remotas, que nós temos que implantar efetivamente, e a garantia da segurança dos profissionais e dos usuários. Então, quando a gente fala em EPI, a gente fala também do profissional de seguir protocolos, de ter o cuidado de que
ele não pense só em se proteger, mas que ele também pense em proteger o usuário a quem você está desempenhando aquele trabalho, certo? E aí a gente vai para uma discussão, que é no sentido de que, como nós vamos, de que forma a gente vai viabilizar esse atendimento? As famílias com recurso digital, ou seja, aquelas que possuem lá os telefones, smartphone, não necessariamente da mãe, né? Pode ser do pai, pode ser do filho, alguém na casa tem. Hoje em dia é muito popular a utilização de smartphone com internet. É uma reflexão que a gente fez em todas as capacitações, por exemplo, do serviço de convivência, a gente traz para cá. Ah, Otávio, mas vai ter aquela que a gente não vai conseguir. Vai ter aquela que a gente não vai conseguir, mas a gente ouviu, inclusive, uma experiência de um grupo de idosos. Você tem um grupo de idosos com mais de 80 idosos. Conseguiu fazer um grupo de WhatsApp com 20 idosos. Desses 20 idosos, estavam tendo uma experiência bastante positiva com as atividades que estavam sendo realizadas online. Então, é evidente que nós vamos ter a perca, nós não vamos conseguir, muito provavelmente, atender a 100% dos nossos usuários. Mas nós vamos atender ao máximo que for possível. Então, as famílias com recurso digital, nós vamos priorizar as atividades remotas. E eu vou dar uma orientação de como a gente vai mixar essa atividade remota, inclusive também com a distribuição de materiais, se for o caso. E as famílias sem o recurso digital, nós vamos tentar viabilizar a atividade presencial. Eu coloquei entre parênteses, se possível. Porque eu faço um parênteses aqui. Tudo deve ser levado em consideração o momento que nós estamos vivendo no nosso município. Então, ano passado, nós passamos por isso. Teve um município que, por exemplo, que diminuiu o horário de atendimento de CRAS, né, quando estourou a primeira onda. Então, diminuiu o horário de atendimento de CRAS, fez revezamento de funcionários, suspendeu visita do Criança Feliz, suspendeu as atividades presenciais do serviço de convivência, tomou diversas medidas. Quando a primeira onda estava em baixa, foi o que ele fez. Voltou o horário de CRAS para o horário normal, suspendeu o revezamento dos funcionários, trouxe os funcionários para o atendimento integral, iniciou uma retomada de atividades presenciais do serviço de convivência para grupos não de risco, lógico, tomando todos os cuidados. Então, tudo isso, pessoal, é momento, é situação. A gente, inclusive, visita de Criança Feliz ano passado, teve um município que retomou as visitas normalmente. Teve família que recebia, teve família que não recebia, tudo isso a gente também vai discutir um pouquinho. Então, a questão da forma de trabalho, de voltar ou não ao formato 100% presencial, do que deve ser feito, é muito em relação ao que nós estamos passando em cada município. Então, tudo isso deve ser avaliado para que a gente possa tomar a decisão de que atividade a gente vai realizar, certo? E aí, atividades remotas, né? Questão, entre aspas, digamos assim, as visitas, certo? Essas atividades remotas, diferentemente do serviço de convivência, a orientação que a gente tem de Criança Feliz é que elas sejam individualizadas, certo? Então, eu tenho que ter um momento com aquela família. Eu não tenho uma visita que eu vou lá e visito aquela casa e falo, né, e faço a minha atividade com aquela criança. Então, eu tenho que ter, de forma remota, um momento individual com aquela família. Ou seja, somente o compartilhamento de informações via WhatsApp, o envio de vídeos, não se faz suficiente para substituir a visita domiciliar, certo? E aí, o que é que eu posso fazer? O compartilhamento de vídeo e outros conteúdos que eu acabei de dizer, né, em grupos, não podem ser contabilizados como visitas. Pede que façam preferencialmente chamada de vídeo. E que esse print da chamada de vídeo seja anexado ao relatório, o documento, o resumo lá que vocês fazem da visita domiciliar. É obrigatório, Otávio? Não, mas é uma questão de organização. Então, eles pedem até que quando você está fazendo a videochamada, faça o print, pega esse print, coloca lá no documento. É muito difícil, né, você fazer isso com todas as visitas. Mas eu estou aqui repassando essa orientação. Então, o que é que a gente pode fazer? Os conteúdos podem ser enviados para o usuário e cabe ao visitador acompanhar, através da chamada de vídeo ou através da visita, a realização das atividades propostas. Então, qual é o formato sugerido? Aquela oficina, aquela atividade que eu ia na casa da família,
chegava lá, né, fazia aquela acolhida inicial e começava a desenvolver aquela oficina, digamos, para confecção de um brinquedo com materiais reciclados. E eu fazia tudo aquilo presencialmente. O que é que a gente pode fazer? Eu faço o meu vídeo mostrando ao meu usuário, eu visitador, e é importante que cada visitador faça para o seu público, certo? Então, nós temos que perder a vergonha de, digamos assim, de atuar, né? Então, eu tenho um visitador fez um vídeo, aí manda para todos do Criança Feliz, até de quem não é de família que não é dela. Eu oriento que cada visitador faça para o seu público, até para dar mais proximidade ao seu trabalho. Então, você vai elaborar aquele conteúdo, a fazer aquele vídeo, vai encaminhar para o usuário, né, através do WhatsApp, né, através de uma ferramenta, e vai, em seguida, acompanhar a realização daquela oficina, seja através de uma chamada de vídeo, ou seja através de uma visita domiciliar. Que aí essa visita domiciliar seria algo bem mais curto, sem uma interação maior. Então, assim, você garantiria um distanciamento, você não compartilharia materiais, etc. Certo? E os materiais para o desenvolvimento dessa oficina, se for o caso, eles podem ser distribuídos aos usuários. Então, o que é que você pode fazer? Elabora o kitzinho lá, bota no pacotinho, bota a logomarca do programa, organiza tudo direitinho e faz a distribuição na casa das pessoas. Higieniza, lógico, né? E faz a distribuição na casa das pessoas. Então, veja, é possível fazer conteúdos para distribuição em massa, ou seja, eu posso fazer um vídeo que esse mesmo vídeo eu distribua para os meus 30 usuários? Posso, mas eu tenho que acompanhar individualmente os meus 30 usuários, preferencialmente através de uma chamada de vídeo ou através de uma visita. Então, eu fiz aquele meu vídeo, eu enviei para lá para os meus usuários e marquei e fiz um cronograma onde, durante aquela semana, eu acompanhei a execução daquela oficina que eu sugeri através da minha chamada de vídeo. Então, veja que, nesse caso, você conseguiu, entre aspas, praticamente substituir a visita domiciliar. Porque aquela atividade que você ia fazer presencial, você fez toda a sua explicação, o que você ia fazer, você fez através de um vídeo, e em seguida você acompanhou aquela família, perguntando se ela fez, perguntando se não fez, você conversou com ela, você teve um atendimento, um trabalho específico com ela, né? Você teve um trabalho particularizado, então você conseguiu fazer essa substituição da visita. Então, a diferença é que, fazendo uma ponte com o serviço de convivência, o Criança Feliz ela tem essa particularidade de exigir esse contato pessoal. Já no serviço de convivência, não. No serviço de convivência, você já tem essa, digamos, uma liberdade maior de não ter esse contato particularizado com a família, porque é a prerrogativa de cada programa. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Elmo, não está saindo alto para mim. Jaciara, não está saindo áudio. Aqui o restante do pessoal está todo mundo ouvindo, né? Jaciara, veja a questão do seu áudio aí, do computador, o volume, alguma coisa nesse sentido, porque o pessoal está todo mundo ouvindo, então não é nada específico aqui da nossa reunião. Certo? Então, pessoal, grupos de WhatsApp. Otávio, posso fazer grupos de WhatsApp? Posso fazer os grupos de WhatsApp. Certo? Para quê? Para a organização dos usuários de cada visitador. Então, qual a orientação que eu dou? Eu tenho meus 30 usuários, 35 usuários, faça o seu grupinho com seus 35 usuários. Certo? Ele vai servir o quê? Para o envio dos conteúdos que são desenvolvidos, até para o acompanhamento. Olha, famílias, essa semana nós vamos trabalhar a elaboração, a criação de um brinquedo assim que vai incentivar o desenvolvimento da criança, né, a percepção, o reflexo, tal. Você vai precisar disso. Esse material foi distribuído aí, vai ser distribuído essa semana pelo nosso motorista, ele vai passar na casa de vocês e vai distribuir o material. Ok. Então, aí você vai elaborou o conteúdo, enviou tal.
Depois disso, no próprio grupo, o orientador, o visitador, vai fazer um agendamento para quê? Para fazer chamadas de vídeo. E aí vai fazer a chamada de vídeo com cada usuário, analisando. E aí, deu certo, recebeu o material, não recebeu, fez a elaboração do brinquedo com a criança e por aí vai, certo? E também para o visitador se apresentar, a gente tem municípios que estão com equipes novas, né? Não é a maioria, mas alguns municípios tiveram mudança de equipe, então é importante até essa apresentação. Então, qual é a ressalva e a observação que eu faço a vocês? É que o grupo de WhatsApp, ele não pode simplesmente substituir, dizer assim, não, eu criei o grupo de WhatsApp, eu estou mandando conteúdo e eu estou visitando todo mundo. Não. Eu tenho que ter um acompanhamento individualizado, certo? Outro ponto. Eu coloquei... Só uma complementação, Otávio. O grupo ele é só mesmo com o papel de articular, né? De estar mantendo o contato, até para que essas famílias, elas, pelo período da pandemia, elas não se afastem e não permaneçam no programa. Como você estava falando, ele não vai substituir, mas ele tem um papel fundamental nesse processo de manter esse contato, essa articulação com cada uma das famílias. Exatamente. Então, ele tem esse papel de reunir, né, todos os usuários. Então, faz com que o usuário se sinta próximo do visitador. E um ponto que eu coloquei com os orientadores do serviço de convivência é que é interessante que se tenha um planejamento e um cronograma. Então, eu não vou mandar o conteúdo qualquer dia, qualquer horário. Não, eu tenho que ter um planejamento. Toda segunda, às 10 horas, nós vamos mandar o nosso conteúdo que vai ser desenvolvido essa semana. A partir da quinta-feira, nós iremos fazer as videochamadas para a realização do acompanhamento. Então, isso, veja que requer um planejamento e uma organização. Não é tipo, foi o que eu disse para o pessoal do Serviço de Convivência. Não vou criar um grupo do WhatsApp, aí eu estou lá de noite e recebi um vídeo lá no grupo da família, vou mandar lá no meu grupo do Serviço de Convivência porque eu achei interessante. Não. Lá a gente tem que ter uma organização, um horário específico, uma metodologia de trabalho, um planejamento, para fazer com que aquele grupo se torne algo de fato profissional. Lógico, tentar limitar ao máximo o envio de informações que não sejam referentes à criança feliz. Então, todo mundo já briga demais por política nos grupos da família, né? Todo grupo. Então, você já recebe muito, né, as informações. Então, que se deixe exclusivamente esse grupo apenas para a questão do programa. Então, é muito importante fazer essa distinção, fazer esse planejamento e a organização. Ter um dia, ter um horário. Eu, enquanto visitador, eu ter a minha obrigação de produzir o meu conteúdo, de fazer a minha pesquisa, de dizer o que é que eu vou fazer com a minha família semana que vem, com as minhas famílias, qual atividade eu vou desenvolver. Então, vou pesquisar, vou preparar materiais, vou fazer os meus vídeos, vou fazer edição, vou organizar, vou publicar, vou encaminhar para o usuário, deixar tudo pronto para que no dia certo, no horário certo, eu encaminhe essas minhas informações para os meus usuários. Então, é importante ter esse planejamento. E é isso que vai diferenciar o meu grupo do WhatsApp do Criança Feliz para o grupo do WhatsApp lá da minha família, que eu mando informação a hora que eu quiser. E mando qualquer tipo de informação. Esses são grupos que têm um objetivo, que têm uma especificidade. E aí, lembrando, ele é muito útil, ele vai servir, como o Jânio colocou, para dar essa união, para mostrar a presença do visitador, mas que ele não substitui as atividades por completo. É necessário que, além desse trabalho que é feito com envio de materiais, que seja feito a atividade individual com cada usuário, tá certo? Alguma pergunta, alguma observação até agora? Alguém quer fazer ajudar em alguma informação, fazer alguma contribuição em algo, fiquem à vontade, certo, pessoal? Então, aqui, ó... Eu vou fazer só um questionamento. Nos municípios que estão participando, tem sido boa a aceitação das famílias em relação
a esses atendimentos remotos? Como é que vocês têm observado essa aceitação, né, essa acolhida das famílias com as visitas remotas? Quem pode falar? Porque a gente ouve relatos de muitos municípios que muitas famílias não aceitam ou agendam a chamada, né, o contato, no dia não participa, tem dificuldades com a Então, questão as famílias das estão... comunidades. Claro, Jane, Amanda quer falar. Sim, em relação às visitas, né, que no momento não está tendo, por causa da pandemia, as famílias estão sim aceitando bem as aulas remotas, as visitas também, né, entre aspas, quando a gente vai pegar alguma informação, esse tipo de coisa. Ok, Amanda, obrigado. Tiane. Otávio, eu acredito que... Posso falar? Pode. Eu acredito que 100% de 100% não vai ser 100%. Assim, sempre vai ter um ou duas pessoas que não aceita ou que tenha resistência, né? Que não aceita. Então, assim, eu acho que 100% não vai ter. Também, dentre essas famílias, vai ter um ou dois ou três que não têm acesso à internet, entendeu? Então, assim, sempre vai existir, entendeu? É isso que a gente discutiu. Vai ter a resistência, você não vai conseguir todo mundo, mas consegue desenvolver, né? Talvez com a grande maioria você consegue, né? Cristiane quer falar, né, Cristiane? Fica à vontade, pode ligar o microfone, Cristiane. Obrigado, Tânia. Tiane. Se eu tirar fica melhor de falar. Otávio, assim, só para falar um pouquinho sobre a nossa experiência com as visitas, né, que a gente já está fazendo isso. Diz o município aí para o pessoal saber. Em relação a Campo Redondo. Que eu vi que você colocou aqui nos tópicos sobre a apresentação do visitador. Inclusive, na última atividade, a gente fez um vídeo, ao qual eu gravei junto com as visitadoras, a gente criou um Instagram, pediu autorização de imagem das mães, e assim, está sendo, pelo menos aqui, bastante, a gente está sendo bastante aceitado, as meninas estão me ajudando aqui, estamos todas... as atividades a gente está gravando, a gente mesmo, pessoalmente, porque antes a gente pesquisava, né? Agora a gente vai criar um vínculo mais íntimo com a família, nós mesmos gravamos e enviamos. E assim, a troca, né? Elas estão enviando bastante as atividades, pelo menos assim, estão gostando bastante. Perfeito, Só para contar um pouquinho da nossa experiência. Mas como é o nome da senhora? Maria Aurine falou, de 100%, aqui está 98% aprovadas, graças a Deus, né? Que bom. Mesmo dentro dessa pandemia. Isso é muito bom de ouvir e a gente saber que a gente aqui está apenas, talvez, trazendo algo a mais para o que vocês já estão desenvolvendo, né? Lógico que, então, esse processo dessas nossas reuniões tem esse objetivo também, né? Lógico, não está começando hoje, desde o ano passado que a gente vem fazendo reuniões, orientando, mas eu acho que é muito bom ouvir isso e ver que as respostas são positivas, que vocês estão conseguindo desenvolver, certo? É muito bacana. Então, vamos lá. Mais alguém quiser falar, fiquem à vontade também, certo, pessoal? Então, aqui, ó, nessa outra tela, eu dei uma pesquisazinha rápida lá no YouTube, aí é mais ou menos isso que essa visitadora estava fazendo, né? O que foi que ela programou? Ela fez um vídeo mostrando lá a oficina que ela ia desenvolver, aí veja que ela colocou, né? Ornamentou lá o fundo, né? Colocou lá uma marcazinha do Criança Feliz, né? Teve todo esse cuidado para deixar um ambientezinho bonitinho e tal, né? Porque tudo isso faz diferença. É diferente você fazer com um fundo de uma parede que não tem nada, às vezes está com o reboco descascado, só documento atrás, né? Então tem que ter, né? A gente tem esse cuidado. Por isso que eu falei daquela história de criar a sala, né, para gravação, cria aquele ambientezinho, não precisa ser um estúdio
com espuma, caixa de ovo, não, mas cria aquele localzinho, aquela sala onde você tenha mais privacidade, onde você possa, bota o banner do Serviço Convêncio, depois bota o banner do Criança Feliz, depois bota o banner do Cadastro Único, e por aí você vai fazendo essas suas atividades. E aí, em seguida, quer dizer, você pode fazer a visita para a distribuição do material ou para o acompanhamento, né, da família, daquilo que foi feito. Aí aqui é uma foto que ilustra essa realização da visita. É diferente daquela visita que você passava 30, 40 minutos na casa da família, que você entrava, que você sentava no chão, que você pegava a criança, né, que você muitas vezes fazia algum tipo de relação afetiva, no sentido de algum carinho com a criança, né, porque a gente tem essa ligação, é evidente. Então, não tem mais esse espaço. Qual é o espaço que tem? É você, está vendo aí a visitadora? Toda protegida, né, ó, com touca, com máscara, com o capote, por baixo dá para ver a fardazinha, né, do Criança Feliz, com luva, e o material da oficina que ela vai desenvolver está lá, ó, num saquinho, ela chegou lá, olha, está aqui o material da oficina, nós mandamos o vídeo tal dia, e aí conseguiu fazer, não conseguiu? Poucos minutos, com toda a segurança e proteção, ela fez a visita, certo? Então, essa é a diferença. Então, eu tanto posso fazer essa visita bem rápida, tomando os cuidados e indo com meus EPIs, e também posso fazer o atendimento remoto. Tudo isso, eu volto a dizer, é uma questão de momento da pandemia e outra, principalmente da aceitação da família. A família aceita receber a visita, ela se sente segura mesmo. Pode ser que a família, que mesmo você com toda a proteção, ela não se sinta segura em receber sua visita. Então, você não vai fazer a visita, certo? Presencial, vai fazer o atendimento remoto. Então, isso é importante tomar esses cuidados. E na questão da visita presencial, ter o cuidado de quê? Do agendamento, que já é praxe, né? Você já tem esse cuidado de fazer o agendamento, o distanciamento social, ter a questão do distanciamento, né? Como eu falei, de não ter aquela interação que nós estávamos acostumados, e os EPIs, que é justamente o que está ilustrando aí nessa foto, certo? Então, Otávio, só complementando, né? E lembrar sempre, é um momento que o visitador ele já não entra mais no ambiente familiar. Tem que ser na área externa, numa área realmente ventilada, sem que fique sem circulação de ar, né, que seja restrito. O ideal é que seja realmente do portão para fora, para que não aconteça nenhum tipo de risco, nem para a família, nem para o vizinho. Seu áudio, você fechou o microfone, já. Acho que você foi sem querer. Não, que eu estava esclarecendo, sempre lembrar, frisar que deu para ouvir só o finalzinho que deve ser na área externa. Isso, a gente ouviu. Né? Evitar entrar na casa da família, mesmo que seja muito breve o contato, exato, mas que seja numa área externa, que haja circulação de ar, para que não haja nenhum risco, nem para a família, nem para o visitador. E aí, pessoal, ficou entendido, assim, ajudou em alguma coisa, clareou para vocês o modo de como vocês podem continuar e devem continuar atuando? Tem alguma pergunta, tem alguma observação a fazer? Fiquem à vontade, né, para que a gente possa estar discutindo mais sobre o assunto. Fica em aberto aí para a participação de qualquer um de vocês. Otávio, uma outra questão, né? Sempre os visitadores perguntam, mas a gente vai ter que aplicar o método durante as visitas no período de pandemia, né? Em razão dessas atividades, muitas vezes exigir esse contato mais próximo e uma orientação mais específica com o cuidador, sim. Aquela imagem que você trouxe do pequeno vídeo ilustra bem isso, que as atividades elas podem ser gravadas, a orientação do como fazer, postada de repente nesse grupo que foi criado com as famílias, explicando que a faixa etária para cada atividade e que seja feito o acompanhamento, né? O método ele não
precisa e não deve deixar de ser aplicado, né, acompanhando a fase do desenvolvimento de cada criança para cada família, em razão da pandemia. Perfeito. É aquela coisa, a gente tenta manter todo, digamos assim, a orientação que a gente tem, que a gente já fazia, só que com as devidas adaptações para o ambiente online. Mas tenta manter todo o formato, né, do programa deve ser mantido, com as devidas adaptações, esses cuidados e modificações que a gente está tendo. Inclusive simular com um boneco, com um brinquedo, como se fosse uma criança, e como deve ser a interação da família durante a atividade, né, para que elas entendam como deve estar essa relação do cuidador e da criança nesse período, inclusive com as gestantes também. A gente fala muito no trato com as crianças, no grupo, né, nessa parte da interação com as crianças, né, na aplicação do método, mas as gestantes, elas também estão numa fase que é primordial o cuidado e as orientações para o período que elas estão vivenciando. Exatamente. E aí, pessoal, mais alguma observação? Alguém quer fazer mais alguma contribuição? Perguntas? Fiquem à vontade. Como eu disse, essa nossa conversa ia ser uma conversa bem, digamos assim, rápida, né? Mas com um objetivo bem específico, que era esse. Então, não sei se a gente conseguiu aí atingir o objetivo, se deu para clarear, se vocês compreenderam a diferença do que é o compartilhamento de um vídeo e do que é um atendimento particularizado que deve ser feito, né? Dessa mesclagem de ações que nós temos que ter, tanto no desenvolvimento de materiais para o compartilhamento, quanto no atendimento individualizado à família, a possibilidade da distribuição de material, a realização da visita para verificação das atividades pela família ou a realização das atividades online, né? Então, importante. Vamos lá. Bem esclarecedor, porém, nem todas as orientações se aplicam com nossas realidades, né? Enviar um vídeo IPD evolutivo já está bem difícil. Imagine receber um vídeo chamada 10, 15 minutos. Camila, isso que você colocou aqui, né? Eu vou aqui responder algumas considerações do chat. Camila colocou essa informação. Realmente, a gente tem algumas dificuldades, questões de internet, mas assim, o que a gente vê hoje é que a grande maioria das famílias tem acesso à internet e que é possível, sim, fazer esse trabalho. Agora, como Tiane colocou, vai ter aquela que você não vai conseguir, mas ela não pode ser um bloqueio para você não fazer. É isso que a gente colocou aqui. Se você tem 35 crianças que você fazia o acompanhamento, se 5, 10, 15 você não consegue fazer diante dessa dificuldade, mas você vai fazer de 20. Então, essas 20 vai ser muito produtiva, então você vai conseguir fazer o acompanhamento. Então, nós fazemos essa ressalva, que de fato existe a dificuldade, mas a gente não pode tomar essa dificuldade de umas e não fazer para nenhuma. É isso que eu estou colocando, que o programa ele tem que continuar, as ações devem ser desenvolvidas, mesmo que não atinjam a 100%, certo? Outro ponto aqui. Sempre esclarecido, sempre faço meu cronograma e agendo com a família que não tem acesso ao celular. Marcamos a visita presencial com todo cuidado. Perfeito. Aqui não está o nome, ainda está o nome só do aparelho, né? Está Galaxy A10S. Não sei quem colocou essa informação, mas obrigado pela contribuição, e é isso, né? Então, faz o agendamento, faz o cronograma. Gislaine, pronto, Gislaine, valeu. Agora já mudou o nome, né? Sem contar aqui mesmo com a complementação de Camila, né? Sem contar aqui mesmo com as materiais recicláveis que a gente recomenda para as atividades, ainda se torna difícil para algumas famílias. Concordo também. Mas aí pensem na opção, Camila, de distribuir os materiais. Então, se nesse momento está difícil coletar os materiais recicláveis, então vai ser assim, vamos utilizar material de expediente que vocês têm à disposição na secretaria, que podem ser adquiridos, que podem ser distribuídos para a realização dessas oficinas, tá certo? Então, é importante aí ter esse meio termo, né, para a realização das atividades.
Se mais alguém quiser fazer alguma contribuição pelo chat, fique à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, certo? Também fique à vontade. A gente está nesse momento aí de bate-papo agora para a gente estar discutindo mais algum ponto específico com vocês. A gente costuma dizer, né, Otávio, que a pandemia ela foi um divisor de águas, que a gente precisou se reinventar e descobrir novos talentos, né? Otávio virou o blogueirinho youtuber das assessorias nesse processo. Aprendi até a botar um plano de fundo aqui, ó. Nós embarcamos, né, nessa nova metodologia que é novo para todo mundo, né? Não é algo que a gente usualmente utilizava nas nossas atividades e inclusive para as nossas famílias. Então, essas barreiras a gente pode também entender como um desafio que veio realmente para fazer a gente melhorar e acrescentar novos mecanismos de acompanhamento das nossas famílias, que a gente comece a compreender que não é só a presença física que garante que o nosso trabalho chegue às famílias que nós acompanhamos, né? A gente pode se fazer presente, estar presente e acompanhar essas famílias através, né, dessas novas ferramentas que a gente dispõe e que elas vão ser extremamente úteis, mesmo quando, enfim, essa pandemia passar, né? Ou pelo menos amenizar, né? Que a gente sabe que é bem difícil por se tratar de um vírus, né? Mas que a gente precisa, sim, utilizar dessas ferramentas no nosso cotidiano e que isso não pode ser mais uma barreira, não pode ser mais um entrave para que a gente não dê continuidade às nossas atividades. E é bem isso, quando a gente precisa, quando a gente vai trabalhar com grupos, né, apesar que as visitas são individualizadas, mas existem momentos de interação dessas famílias coletivamente, a gente vai precisar esquecer um pouco da nossa dificuldade, às vezes, de falar em público, de gravar, para poder chegar perto do nosso usuário da maneira como hoje a gente tem disponível, como hoje a gente consegue. Exatamente. Pessoal, a apresentação está disponível aí no chat, quem quiser baixar, certo? Então, bem simples, né? Uma apresentaçãozinha, como eu disse para vocês, o objetivo dessas reuniões é ter uma duração mais resumida, né? E uma conversa bem objetiva. E é isso aí, estou à disposição. Se não tiver mais nenhuma contribuição, vamos ligar as câmeras aí para a gente fazer uma foto bem legal da nossa tela. Todo mundo ajeita os cabelos. Quando fala em foto, as mulheres começam a passar a mão nos cabelos para se ajeitar. E um dia, depois que eu levei uns carão, uma vez que eu tirei a foto da tela sem avisar, rapaz. Aí, ó, saiu o pessoal com o olho fechado, o cabelo desarrumado. Olha aí, todo mundo ligando as câmeras, muita gente bonita. Até o perfume tem que sair, viu, Otávio? Obrigado aí pela participação.